Bom, e no Band Mulher de hoje nós vamos falar sobre fibromialgia, que é responsável por causa das dores por todo o corpo, junto a manifestações de cansaço, depressão e ansiedade, além de alterações intestinais também. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o médico intervencionista de dor, Fabrício Dias Assis, que já está aqui conosco. Fabrício, doutor, seja bem-vindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigada, doutor. Doutor, o que seria o maior causador das dores do nosso corpo? O maior causador das dores do nosso corpo é o próprio envelhecimento, eu diria, né? Então, o envelhecimento ele não vem sem custos, né? E as artroses, né? As doenças degenerativas dos tendões, das articulações, da coluna. Então, eu diria que essa é a principal causa de dor da crônica hoje. Sim. E, doutor, sentir dor na cabeça, por exemplo, para as mulheres, né, no início e no término também da menstruação, tem algo a ver com a menopausa? Não, essa dor de cabeça que tem, a gente chama de perimenstrual, né? Perto do ciclo menstrual, ela tem muito a ver com o inchaço que a mulher tem, né? E esse inchaço ele causa uma compressão dos nervinhos, e isso, inclusive, é um sintoma muito comum, por exemplo, da enxaqueca, né? Da mulher com enxaqueca, que desde a adolescência tem, por exemplo, dores perto do ciclo menstrual, né? Na menopausa, essas alterações hormonais que vêm junto com a menopausa, nessa diminuição do metabolismo e da produção de hormônios, isso causa outros tipos de dor de cabeça e pode ser, inclusive, um diagnóstico diferencial da fibromialgia, né? Então, tem alguns pacientes que a gente acompanha que eram diagnosticados como fibromialgia e que, na verdade, tem uma síndrome de baixa hormonal e que a suplementação hormonal acaba resolvendo as queixas desses pacientes. Sim. E, doutor, explica pra gente o que seria a fibromialgia? Acho que você disse muito bem, né? Fibromialgia é uma dor, o conceito é que é uma dor espalhada pelo corpo, né? Então, o conceito antigo teria que ter pelo menos 9 pontos gatilho pré-determinados ao redor do corpo e associado aí a sintomas de cansaço, de ansiedade, de alteração do ritmo intestinal, de sono não reparador, o paciente não dorme bem, né? Ele acorda cansado. Aquele paciente que tem normalmente o intestino preso, pode ter o intestino solto, às vezes também, pode ter uma síndrome do colo irritável associado, pode ter bastante dor de cabeça associado, e aquela dor que normalmente ela é migratória, né? É uma dor que um dia dói o ombro aqui, outro dia dói a coluna, outro dia dói o joelho, mas mais uma vez, eu acho que é muito importante a gente falar que tem muitos pacientes sendo diagnosticados como fibromialgia e que acabam tendo outras patologias, como, por exemplo, pacientes mais velhos que têm artrose pelo corpo e que vão ter dor mais espalhada também, né? Sim. E se eu tenho dor mais espalhada, eu vou ficar mais ansioso também, eu vou ficar mais deprimido. Sim. E isso, então, confunde um pouco com a fibromialgia, sabe? Sim, sim. E, doutor, tanto as mulheres quanto os homens também, quando a gente fica mais estressado, a gente sente uma dor mais intensa? Isso mesmo, isso é fisiológico. Então, quando a gente fica estressado, né? A gente produz muita adrenalina, então a gente ativa o sistema nervoso simpático, que a gente chama, né? Então a gente produz muita essa substância que é a adrenalina, e a adrenalina é uma das chavinhas também que vão atuar como um propagador do estímulo da dor, então ela facilita que a dor aconteça, isso é verdade. E, doutor, tem alguma diferença em relação àquela dor aguda e para aquela dor mais crônica? Essa é uma boa pergunta. A Associação Internacional para o Estudo da Dor, que é a IASP, ela define a dor crônica como sendo aquela dor que persiste, mesmo que de forma intermitente, né, por mais do que 3 meses. Então tem essa definição temporal. Mas, na verdade, o conceito mesmo é quando ela ultrapassa o tempo esperado para uma resolução de uma doença específica, né? Então, o paciente, por exemplo, é muito comum o herpes zoster.
né? Então, é uma doença que está cada vez mais comum com o envelhecimento da população e o estresse também é um causador de baixa de imunidade, né? Uma infecção oportunista que a gente chama. Então, o herpes, muitas vezes, ele pode deixar uma dor crônica, que é a neuralgia pós-herpética. E quando as lesões passam, normalmente com 3 semanas, a dor normalmente passa também, né? E a partir de 3 semanas, se a dor continuar de um mês, a gente já pode considerar uma dor crônica. Ou seja, esses são os danos aí que a dor crônica ela pode provocar, né, gente? Eu diria que os danos que a dor crônica pode provocar são incomensuráveis. A dor crônica hoje, ela é onde a maior parte do gasto de dinheiro público vai. A gente não tem estudos de qualidade no Brasil, mas nos Estados Unidos, quase 1/3 dos gastos de saúde pública são com dor nas costas, com dores de cabeça, com fibromialgia, dores do câncer, sabe? Então, a dor crônica, infelizmente, nós não temos no Brasil uma política de tratamento da dor crônica adequada, mas a dor crônica, ela é a maior causa de incapacidade, por exemplo, ao trabalho. Em todos os países do mundo, dor nas costas é a maior causa de incapacidade ao trabalho. Quase 30% da população ela tem dor crônica. Sim. E, doutor, em relação ao tratamento, como que seria um tratamento intervencionista, no caso? O tratamento intervencionista é quando a gente utiliza, principalmente através de agulhas, né, de injeções, procedimentos com 2 objetivos principais. Não só para a gente tratar a dor, claro, para tratar também, né? Mas é muito importante como ferramenta de diagnóstico da dor também hoje. Então, através da injeção em alvos específicos, a gente consegue entender melhor de onde vem a dor do paciente, que às vezes isso pode ser um desafio, embora possa parecer fácil, o diagnóstico preciso da dor, às vezes, pode ser um desafio muito grande. E a gente utiliza esses procedimentos que a gente chama de bloqueios diagnósticos como ferramenta importante para o diagnóstico, para o entendimento da dor, né? Sim. E para o tratamento também. Então, para a gente poder injetar em lugares que estão inflamados, né, substâncias anti-inflamatórias, para que a gente possa interromper as vias da dor através, por exemplo, da radiofrequência ou da crioterapia, que são métodos físicos para poder aliviar a dor por mais tempo. Hoje, a gente tem um avanço muito grande nessa área. Hoje eu estou indo para Salvador, daqui a pouco. Tem um congresso lá, o último do ano, medicina regenerativa e de medicina intervencionista da dor, né? Então, a medicina regenerativa vem com tudo aí, no sentido de tentar reparar um pouco, de lentificar esse envelhecimento, né? Através da injeção de células-tronco, do plasma rico em plaquetas, coisas que ainda são experimentais. No Brasil ainda não tem uma regulamentação muito específica, mas que nos Estados Unidos, por exemplo, em países da Europa, hoje atleta de alta performance, todo mundo é tratado dessa forma. Isso não é o futuro, é o presente. E no Brasil também, muitos centros já se pode fazer esse tipo de tratamento. E até hoje também, que isso é o presente e o futuro, são a utilização da neuromodulação, né? Que é a introdução no organismo de chips igual o do coração, marca-passo, onde você põe em nervos e você implanta isso dentro do paciente e você devolve a qualidade de vida do paciente de uma forma assim, impressionante, alguns tipos de dor, né? Então a tecnologia... Esse tratamento, doutor Fabrício, seria a pauta para um próximo programa, para você vir aqui, para o doutor explicar para a gente mais a fundo, né, sobre esse tratamento, porque é muito curioso também. Com o maior prazer, acho que a gente tem muita informação para passar que pode ser interessante, viu? Sim. Doutor Fabrício, muitíssimo obrigada pela sua participação. A gente teve uma aula aqui com você, muito obrigada. A gente quer desejar aqui um Feliz Natal para você, para toda a sua família, tá bom? Obrigada pelo seu tempo, tá bom? Eu é que agradeço o convite, estou à disposição e um abraço aí para todos. Uma boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau, doutor.